Fala amigos orquidófilos, Fábio Buchili por aqui, começando mais um vídeo aqui no canal Orquídeas em Ação, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre dicas de como cultivar orquídeas doentes. Esse é o tema do vídeo de hoje, onde eu vou apresentar para vocês, gente, algumas plantas com os problemas. Eu vou mostrar, né, as folhas, já estou aqui com as tesouras, né, esterilizados, para que a gente possa, além de falar, mostrar para você como que eu faço essa correção e em qual razão e motivo, né, você usaria um fungicida, em qual situação usar um inseticida, e vou falar ainda sobre um dos temas mais difíceis de ser descobertos nos nossos orquidários, né, que é o caso de plantas que possuem vírus. Trouxe uma planta virótica aqui, que está à mesa também, nós vamos começar a falar de tudo que está aqui. Antes da gente começar a apresentar os problemas, quero dizer para vocês que todos os procedimentos que vocês vão me ver realizar aqui com essas plantas, eles são feitos de modo paliativo, onde na grande maioria das vezes, 90% dos casos, você resolve do jeito que você vai ver nesse vídeo aqui, como já viu em tantos outros vídeos. E eu vou aproveitar para mostrar para você o que é ferrugem também, o que é antracnose. Eu só não tenho, graças a Deus, né, nenhuma planta com podridão negra, canela negra para apresentar para vocês aqui hoje. Mas vocês vão conseguir entender base do que a gente precisa fazer para cultivar uma orquídea doente. E eu vou começar falando dessa planta que inclusive está vindo em floração. É uma planta muito bonita essa menina aqui. Isso aqui é uma Bubumphyllum, deixa eu ver aqui, é a Bubumphyllum gutulatum. Uma planta muito linda, uma das Bubumphyllums mais lindas na minha opinião. Ela está vindo em número de floração bem abundante, está subindo várias hastes florais nela aqui. E ela está com um problema. O problema dessa planta aqui se encontra nessa ponteira das folhas dela. Vocês conseguem ver, né, que ela vai secando, há um amarelamento, tá vendo aqui? A gente tem a ponta que vai secando e esse amarelamento. E isso vai consumindo todas as folhas. Dificilmente, ou quase nunca, esse tipo de fungo, ele pega o pseudobulbo da nossa orquídea, tá? O nome dessa doença aqui é uma das mais comuns, inclusive, nos nossos orquidários, que é a antracnose. Isso é muito comum de acontecer de uma planta nossa ser acometida por esse fungo, tá? É um fungo relativamente fácil de corrigir, né? Mesmo quando você tem uma infestação muito grande, para você fazer a utilização de fungicida, rapidamente a maioria dos fungicidas do mercado eliminam um problema como esse aqui. Não são todos, mas grande parte sim. E quando você não quer fazer uso de fungicida, veja que eu estou com várias tesouras aqui, isso é só porque eu esterilizei cada uma delas, né? Porque a gente vai mexer com muitas plantas aqui, então eu não tenho tempo de ficar esterilizando e tal, eu não vou fazer corte nesse vídeo, que é para que você pegue tudo que eu tenho para falar e mostrar de uma única vez, tá? E aí eu vou começar a mostrar para você como que eu faço a correção, por exemplo, de uma planta assim, né? Então veja que ela tem esse amarelamento que está aqui, nessa parte de cima, onde o fungo provavelmente já tem aqui um pouco do fungo também. Eu desço para baixo, uns 2 dedos, tá? E faço o corte. Olha só, realizo o corte. E vou fazendo isso em todas as folhas, sempre com 2 dedos para baixo, tá? Eu não quero correr o risco de cortar muito próximo dessa mancha amarelada, porque daí a gente vai ter que, a gente corre o risco, né, do fungo estar aqui ainda, dos poros do fungo estar aqui. Então eu corto sempre com 2 dedos para baixo. O aspecto da folha da orquídea, ela não fica muito bonito mesmo. Acaba sendo uma maneira da gente não usar fungicida, né? Mas fica um pouco feia assim, né? A gente não deixa tão bonito. Mas lembre-se de uma coisa, quando você pensar na beleza das suas folhas, etc., mesmo que você estivesse fazendo a utilização aqui de fungicida, ela não ficaria bonita mais. Isso aqui não é uma coisa que você recupera mais, tá? Você só vai recuperar assim, ó, em folhas de pseudobulbos novos. Olha só como essa daqui que lançou um novo pseudobulbo, ela lança uma folha e a folha está completamente livre do problema, tá? Então você só vai ter a recuperação da beleza da sua planta com novos pseudobulbos. Estes daqui não vai adiantar você fazer nada, mesmo que você fizesse a utilização de fungicida, tá? Então eu uso esse modo paliativo quando nós temos a situação, em que situação, né? Na situação de ser uma planta só. Eu não estou tendo antracnose
em todos os meus vasos, tá? Não é o caso, eu não tô... Ah, meu orquidário está cometido por antracnose. Não, eu identifiquei esse vaso, acho que deve ter mais uns 2 lá. Quando é assim, faz sentido utilizar o fungicida? Não, não faz sentido porque não é um ataque que está acontecendo sobre todas as minhas orquídeas. É um ataque pontual. Em ataque pontual, a gente dá solução fácil. A gente tem que facilitar, eu sempre falo sobre isso, facilitar o cultivo de orquídeas e não dificultar. Por que eu falo de dificultar? Porque por mais que eu falasse para você de um Casumim, né, podia falar para você de um Amistel Top, são produtos, são fungicidas fortíssimos e poderosos, mas você precisa de uma receita e precisa saber como utilizar porque são tóxicos e perigosos à sua saúde, né? Então, às vezes você tem que pagar um cara, você vai gastar uma grana para fazer essa aplicação. Então, se é uma planta ou outra, faça desse jeito aqui, querido, e você tá com a sua vida solucionada. Então, vou continuar aqui, tá? Ó, resolvendo o problema dessa planta de forma paliativa e que certamente eu vou eliminar o problema dela. Antracnose é muito chato. Ela começa na ponta da folha das nossas orquídeas, ela vai pintando tudo, acho que agora aqui não ficou mais nenhuma. Ó, tirei tudo. E ela vai descendo. Ela encosta, aqui mais uma. Ela encosta aqui no pseudobulbo, ó. Ela vai consumindo daqui até aqui. Aí depois ela cai, mas ela não desce pro pseudobulbo, tá? Por isso eu chamo de um dos tipos de fungo que é mais tranquilo da gente resolver, mesmo quando nós temos um ataque muito, muito grande sobre o nosso orquidário. Bom, essa tesourinha verde eu usei para essa planta, então ela já não pode ser usada em outra. Lembre-se sempre que se você for, né, aqui eu estou usando várias tesouras porque estou fazendo vídeo. Vai usar em outra planta, esteriliza para que a gente possa fazer o uso, para justamente não levar problema de uma planta para outra. Agora eu vou mostrar para vocês a ferrugem, tá? Ferrugem é um fungo e normalmente a gente vê com muito mais percepção isso aí em plantas como essa daqui, que é uma Paphiopedilum, né? Nós vemos isso também em Oncidium. Olha a característica, ela parece uma ferrugem mesmo, tá? Dá para você ver que ela fica com a característica de uma ferrugem sobre a folha da planta, tá? Então isso aqui é um fungo. E a única forma, a única maneira que nós temos de eliminar fungo é a mesma situação. Ou a gente faz utilização de um fungicida quando nós temos diversos tipos de plantas acometidas, né? Ou a gente faz de modo paliativo. Agora eu vou usar essa tesoura preta aqui, tá? Só para cortar, vou chegar perto aqui só para que vocês vejam que é a mesma coisa, tá? Então nós já estamos falando de 2 tipos de fungo que eu dou solução do mesmo jeito, ó. Aqui eu estou vendo que ela se estende, tá? Então eu vou aqui atrás aqui e corto essa folha, arranco ela fora, tá bom? Permitindo só folhas que estão novas, inclusive, ó, não sejam acometidas por esse fungo. Então pronto, aqui a gente já fez de modo paliativo esse tratamento com a planta. Aí aqui agora, depois desses cortes que vocês estão me vendo realizar, tem muita gente que tem falado, né, Fábio, eu posso usar aquele própolis, né, para colocar sobre a folha? Pode, não tem problema nenhum. A gente quer selar, né, e evitar que essa planta tenha, porque esse corte ele fica ali e ele pode se tornar uma entrada para outros fungos, né? Então a gente tem que fazer, de alguma forma a gente tem que vedar esses cortes aqui. Pode ser com o própolis, pode ser com a pasta de dente, a canelinha. Aí fica a seu critério como você quer fazer, tá? Bom, eu usei a preta. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra planta que também de modo paliativo, nós fazemos a mesma situação. Então, olha só. Essa planta aqui, nós já estamos falando de um tipo de fungo que não me parece ser uma canela negra propriamente, tá? Mas é um fungo, tá descendo e vai acabar pegando aqui o rizoma da planta, fazendo com que essa planta possa ser toda acometida por esse fungo. Então nós não temos a característica nessas folhas, olha, veja que está tudo bonito, né? Nós temos um vegetal bonito, nova brotação, a planta está bem, só essa parte de trás que pode comprometer essa planta. Então, nesse momento, eu faço a utilização de uma tesoura esterilizada, agora já estou usando outra, e a gente vai cortar no mesmo esquema. A gente vê aonde que está essa escuridão,
a gente pode ver que até aqui está amarelinho ainda. E eu desço mais. Eu devo cortar numa parte que esteja verde da planta. Eu vou fazer um corte bem aqui embaixo, tá? Pra gente poder ver se ficou alguma coisa. E não ficou, tá? Aqui já dá pra ver que eu tenho um vegetalzinho verde. A parte ruim eu tirei fora e só ficou agora a parte boa. Não preciso fazer a utilização de nenhum fungicida aqui. Só vou seguir os padrões, né, de uma pasta dental, tá? Segue esses padrões, uma canelinha, ó. Você pode usar o teu própolis aí, se você quiser. Eu não faço a utilização, não significa que não funciona, tá? Bom, peguei 3 plantas para mostrarem para vocês aqui com ferrugem, antracnose e uma provável canela negra, de que a gente pode sim resolver isso de forma paliativa. Essas 3 plantas no momento já estão fora de problemas com esses fungos. A última recomendação que eu faria é que, para que a gente realmente tivesse a garantia disso, a gente retirasse essas plantas dos seus vasos, tá? Para que a gente usasse um outro tipo de substrato, porque os poros desse fungo pode estar no substrato. Então, eu só não vou fazer esse replante aqui para esse vídeo não ficar compridão, tá bom? Essa planta é uma planta que eu vou trocar de vaso. Aqui não vejo necessidade, até porque eu vou fazer a utilização de fungicida também, então não é o meu caso, mas pode ser o seu. Se você realmente não quer fazer a utilização de fungicida, você deve fazer como eu fiz aqui, tá? E eu falo para você que eu vou fazer a utilização do fungicida não é para tratar dessas plantas. É sempre para o equilíbrio do meu orquidário, que é um orquidário com mais de 1.200 plantas. Então você pode, de repente, fazer a utilização de alguns fungicidas para controle do seu orquidário, só que para você que tem entre 10, 15, 20, até 50 plantas, essa forma de cuidar das suas orquídeas, de como cultivar as suas orquídeas doentes, é a mais fácil. É aquela que você consegue controlar sem precisar fazer a utilização de fungicida. Quando você passa a ter mais de 100 orquídeas, você começa a ter um risco de ter plantas acometidas por esse tipo de fungo. É por isso que a gente faz um controle com fungicida, para não permitir que muitas plantas sejam acometidas, tá? Para você que tem pouca orquídea, você resolve de forma bem fácil, do jeito que eu mostrei para você. E agora, eu quero mostrar para vocês essa planta aqui, tá? E essa planta aqui, ó. Eu trouxe 2 plantas, deixa eu ver onde eu pus a outra. Ah, a outra eu deixei lá fora. Eu vou trazer aqui para que vocês possam ver também. Agora nós vamos passar a falar de planta viral. A gente vai mostrar para você quais são as características de uma planta com vírus e o que a gente pode fazer para resolver problemas como esse aqui. Bom, eu fui lá buscar o vaso para que vocês pudessem ver. Aqui eu vou falar para vocês da Cherry Baby, uma Oncidium que vocês conhecem como chocolate, muito cultivada por todo o Brasil. E vou apresentar essa planta aqui para vocês, ó. Quero que vocês observem bem a floração dessa labiata que está com flores, essa cerulha com flores, tá? Por que eu estou mostrando essa flor principalmente para você? Porque essa planta aqui é uma planta viral, é uma planta virótica, né? Ela foi acometida por algum tipo de vírus. Nós, para falarmos de plantas viróticas, nós precisávamos falar sobre algumas características que essas plantas apresentam. A primeira delas é que nós podemos ter aproximadamente até mais do que 40 tipos de vírus que podem atacar as nossas orquídeas. E o vírus é muito diferente de ataque, por exemplo, de fungo, tá? Ele é diferente de ataque de praga, porque ele é um problema silencioso. Muitos de nós temos essas orquídeas no nosso orquidário e nem sequer sabemos. A forma mais fácil da gente identificar algumas vezes, porque nem sempre a característica que eu vou passar para você se trata de uma planta viral, são aquelas marcas que parecem um redemoinho. Nós temos às vezes na folha da orquídea manchas que elas vão crescendo, só que sempre parecendo um furacão. Sempre parecendo uma tatuagem na folha da orquídea. Essa é a primeira característica de alguns tipos e determinados de vírus. Nós temos vírus, inclusive, que não tem só esse formato. Às vezes ele traz formatos de rajados na folha, tá? Tem diversos tipos de forma de vírus
que se apresenta na planta. E por que ele é um problema? O vírus, alguns tipos de vírus, né, eles, a primeiro momento, eles não trazem mal algum para a planta propriamente dita. Nós não vamos ver, por exemplo, uma planta como essa acabar sendo dizimada. O que vai acontecer é que, com o longo do tempo, ela pode realmente ser acometida por qualquer tipo de doença e você ter a sua planta dizimada. Por que disso? Porque o vírus ele enfraquece o sistema de vida da planta. Tem tipos de vírus que faz com que a planta não consiga se alimentar, tem vírus que faz com que o floema, né, que faz com que circule boa parte da água e também da parte da nutrição que a gente entrega, seria o sangue, né, que corre, a veia que corre tudo pela planta, tem a dificuldade para isso. Então, existem diversos tipos de manifestação de vírus, assim como nós humanos, né, que tem a gripe, tem o resfriado, enfim, os determinados tipos de vírus que nós também possuímos e que se apresenta de formas diferentes. Agora, como todo vírus, por exemplo, a gripe, ela pode caminhar para uma pneumonia, né? É mais ou menos o que acontece com a nossa orquídea, uma orquídea viral. Ela é uma gripe, de repente ela está aqui e tal, e o vírus vem enfraquecer a sua planta para que ela seja acometida, né, que ela fique fraca, e ela acaba sendo acometida por problemas maiores. Não temos nada que a gente possa aplicar no nosso orquidário para que a gente possa eliminar o vírus, tá? Não existe antídoto para vírus. Todos os vírus são acometidos, que são acometidos nas nossas plantas, não possuem cura. Inclusive, se você tem uma planta, né? Caso você tenha uma planta que você superestime essa planta, você fale, nossa, essa tem uma forma incrível, é uma pena ela ter sido acometida por um vírus, e você queira recuperar, só existe uma forma, pelo menos a que eu conheço até hoje, que é você fazer o selfie na planta. É quando você pega a sua polina e coloca nela mesma, ela vai reproduzir sementes, essas sementes vêm livre do vírus. Se essa antera for usada numa outra planta para um cruzamento, o vírus estará junto com ela, tá? E a gente vem descobrir isso às vezes depois de 10 anos de cultivo. Por isso que eu falei que é um tipo de problema que acontece e que a gente pode demorar muitos anos para descobrir que você tinha uma planta viral. E qual que é o problema disso? Que além de você ter uma planta viral e vir descobrir muito tempo depois, aí a gente entra no quesito dos ataques das pragas. Cochonilhas, tentecores, né? Os pulgões, enfim, as lesmas, todas essas pragas podem fazer o quê? Vir chupar a seiva de uma planta como essa daqui. Então imagine que essas plantas todas dentro do orquidário, essa daqui, essa virótica aqui, junto, dentro dessa mesma coleção. Aí você tem um problema de uma cochonilha aqui. Aí você vai molhar o seu orquidário, você está molhando o seu orquidário, daqui a pouco você começa a perceber que as suas orquídeas sofrem de um outro ataque de cochonilha numa outra planta, que saiu daqui para lá. Essas cochonilhas que estavam chupando essa planta virótica foram chupar aqui a seiva de uma outra planta sua, levando esse vírus para essa planta. E aí você começa a ter um espalhamento dessa cochonilha pelo seu orquidário, que vai levando o vírus dessa planta para toda a sua coleção. Você pode ter uma coleção toda com vírus, se você não perceber logo, se você não cuidar, principalmente se você não der espaçamento. Uma planta como essa daqui, esfregar uma folha dessa daqui na outra, não acontece nada. O vírus não pega dessa forma. Normalmente o vírus de uma planta só passa para um outro através da seiva, né? Através dessa corrente sanguínea que eu falava para vocês, da planta. Vamos supor, ela sofre um machucado aqui na folha, aqui nessa aqui tem um machucado também, então imagine que ela fica lá no vento, batendo uma folha na outra, e aí ela vai causando um machucado, passa o vírus para essa planta aqui, tá? É por isso que eu falo para vocês que nós temos que ter essa disciplina de cuidar do nosso orquidário, de estar dentro dele, de não permitir vasos ficarem próximos um do outro, porque quando você, mesmo que você demore a identificar uma planta viral, quando você vier a fazer essa identificação, você muito provavelmente não terá o problema de ter passado o vírus dessa planta para uma outra.
E essa planta aqui, ela não fica dentro do meu orquidário. Vou mostrar para vocês enquanto continuo falando sobre ela, né? Vocês estão vendo aí? Ela fica debaixo da minha árvore lá fora. Eu afastei essa planta do meu orquidário, tá? Para que justamente não corresse o risco dessa planta acabar passando vírus para outra planta. Então essa eu já identifiquei que é uma planta viral, já tem mais de 6 anos que essa planta está comigo. E o mais recomendado por todos aqueles que cultivam orquídeas é de que quando você tiver a característica da certeza de uma planta viral, e para falar isso para você eu quero dizer que apesar dessas características mesmo da flor, que eu vou mostrar novamente para você ver, né? Olha só, a flor manchada é uma característica. A folha, veja que dessa planta aqui não tem nenhuma folha marcada, não tem nenhuma folha, e isso pode acontecer. Quando que eu poderia vender uma planta como essa daqui para qualquer pessoa? Quem que ia falar para mim que isso aqui é uma planta viral? Uma planta virótica? Só através da flor dela. E também quero aproveitar para falar para vocês o seguinte. Já aconteceu de vir floração no orquidário com essas manchas na flor da orquídea. E não se desespere, porque nem tudo é vírus também, tá? Então, às vezes, você tem uma deformidade, você tem uma planta que de repente acaba surgindo um defeito nela, de uma má formação ou de coloração espalhada, e nem sempre isso quer dizer que ela é uma planta virótica. Isso pode ter sido uma deformidade daquela floração. Reitero ainda, e vale a pena ressaltar isso, de que para que nós tenhamos absoluta certeza sobre uma planta virótica, somente através de exames patológicos. Ah, mas é que eu vi ali e tal. Legal, a gente tem essa noção, a gente tem esse conhecimento, mas para eu afirmar que isso é realmente uma planta virótica, eu teria que fazer o exame patológico para que eu descobrisse, inclusive, qual tipo de vírus que está atacando a planta, tá? Então, esse tipo de problema não tem o que fazer. Tem duas saídas. Ou você deixa a planta viva e põe ela longe do seu orquidário, das suas orquídeas, para ser cultivada. Essa daqui, no caso, ficou debaixo da árvore. Ou você dizima a planta, tá? Há quem recomende até que você queime a planta, jogue fora, jogue no lixo. Não deixe a planta no seu orquidário, tá? Não há nenhum remédio para você utilizar que vá fazer com que essa planta seja curada. E já aqui, eu falava para vocês da Cherry Baby, né? Então eu quero falar para vocês dessa plantinha aqui. Tem muita gente que fala que quanto mais pintinha essa planta tiver, melhor para ela florescer. E você pode ver que quando ela está nascendo, nem sempre ela vem com essas pintinhas. Tá vendo aqui, ó? Ela nasce, ó, ela tá brotando verdinha, ó. Ela nasce verdinha. Na grande maioria das vezes ela está brotando, quando ela vai brotar, ela nasce verdinha. E quando as folhas começam a ficar maiores, aí elas ficam com essa pigmentação que muitos orquidófilos dizem, quanto mais ela tiver dessa forma, mais perto de florescer, mais adulta e mais floração ela trará. Eu quero dizer para vocês que não, essa planta aqui, ela é uma planta virótica. Ela é uma planta que já veio para esse híbrido, né? Que não sei o que foi, não sei não, já falei até sobre o híbrido que vai cruzado aqui. Não me lembro agora para falar sobre ele. Essa planta aqui é uma planta virótica, tá? Isso aqui é vírus. E é por isso que essas folhas iniciais dela não vêm com essas pigmentações, porque ela vai pegar o vírus depois, ela vai apresentar a característica do vírus depois. Mas Cherry Baby, Oncidium Cherry Baby, a chocolate é uma orquídea virótica. Eu vou falar por mim, tá? O que eu fiz aqui foi retirar essa planta também do meu orquidário. Por não se tratar de um tipo de vírus que eu conheça, que eu saiba quais as consequências, né? Porque tem também aqueles que falam que apesar dela ser virótica, é um tipo de vírus que não passa para outros gêneros que não sejam Oncidium. Eu prefiro não arriscar e deixei essa planta do lado de fora, debaixo da árvore, do mesmo jeitinho que está essa outra virótica aqui. Então eu não permito essas plantas estarem no meu orquidário. Se você tem plantas com essa característica, falando da Cherry Baby, tome cuidado. É só um alerta, tá? Para vocês que possuem essas plantas e que estão sempre no mesmo ambiente. Muito, muito cuidado. Bom, e aí eu queria falar para vocês ainda, né? Para a gente encerrar agora o vídeo, mostrar para você essa planta e o seu vegetal, que apesar de ser uma planta virótica, ela está debaixo da árvore, né?
Então ela tem um cultivo onde ela recebe somente água de chuva e alimentação da chuva. Ela não é uma planta na qual eu vou lá fora e adubo e cuido como eu cuido das minhas que estão aqui dentro. E aí é que eu falo para vocês sobre a escassez da água, onde nós temos sempre esse tipo de pseudobulbo engunhado aqui, tá vendo? Mostrando a desidratação, tá? Isso aqui são sinais fortes de desidratação, porque essa planta, você pode ver, ela tá até com as folhas que caem da árvore, tá? Isso aqui é tudo da árvore, que ela tá embaixo. A alimentação é mais escassa, nós temos pseudobulbos sempre menorzinhos. Ah, mas é que ela é uma planta virótica, Fábio. Não, não é porque ela é uma planta virótica, é porque ela está na escassez de alimentação, escassez de água. Diferente de uma planta como essa daqui, que está abrindo os seus botões ainda, né? Uma labiata também, mas veja, por exemplo, a diferença de seus pseudobulbos, de suas folhas, de seu enraizamento, de tamanho e grossura dos seus pseudobulbos. É sobre isso que eu falo para vocês quando nós falamos de cultivo confinado, onde orquídeas precisam ser alimentadas para que tenham melhor resultado. Aqui está uma planta de árvore que todo mundo sugere ser o melhor para as orquídeas, e ali uma planta confinada, onde não tem árvore, não tem nada, eu tenho que cuidar. E a diferença como é uma planta adubada para uma planta que não é adubada. E torna a dizer, mesmo que os vírus interfiram na alimentação dessa planta, é simples, você pode fazer essa experiência na sua casa, de colocar plantas debaixo de árvores sem cuidar, só vai receber água de chuva quando chover, só vai receber adubo da natureza, e faça adubação numa planta confinada, mais reservada dentro da sua casa, ali do seu orquidário, para você ver o tamanho, a diferença plantas com mais água e também com iluminação, com adubação, com todo o conjunto da obra, é totalmente diferente, tá bom? Olha, espero ter ajudado. O vídeo ficou um pouco comprido, mas eu acho que pelo menos ficou esclarecido para vocês aqui várias formas de vocês resolver os problemas de vocês sem que vocês precisem fazer a utilização de fungicida, tá bom? Se necessário for, contrate um profissional para que ele possa fazer isso de maneira que não coloque a sua saúde em risco, tá? Ele é preparado para isso, você não. Então não se arrisque a essas receitas caseiras, que por vezes, além de não resolver o problema das tuas orquídeas, piora, e eu aconselho que você, de forma paliativa, como eu fiz aqui, você vai ver que 90% dos seus problemas serão resolvidos. Você gostou desse vídeo? Contribua com seu like. Nós temos um encontro no próximo vídeo aqui no canal Orquídeas em Ação. Obrigado pela sua presença, um super beijo e até lá. Tchau!